Você já possui contas em bancos digitais, Nubank, C6 ou até mesmo Banco Inter? Ou se ainda está pensando em abrir, eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, pois eu posso estar esclarecendo até alguma dúvida que você possua. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês bem rápido a respeito de bancos digitais. Falar sobre algumas vantagens que esses bancos trazem e desvantagens que pode ser um ponto de atenção para você na hora de abrir a sua conta. Principalmente falando que pelo motivo de que os bancos digitais surgiram com a proposta de serem aplicativos e instituições financeiras que poderiam facilitar ou pode facilitar o seu dia a dia. Com aquele sentimento de flexibilidade e até mesmo de intuitividade na hora de fazer as suas transações financeiras, transferências, investimentos e utilizar dos demais serviços que um banco tradicional também traz. E algumas das vantagens que esse tipo de momento trouxe, esse tipo de instituição não física trouxe para nós as vantagens, por exemplo, de ter taxas de serviços e taxas e alguns serviços ali isentos de qualquer custo. Ou seja, você não paga nenhum tipo de custo para manter a conta ativa, como acontece em outros bancos, a cobrança de tarifa de manutenção e também isenção de serviços como, por exemplo, transferências, como TED, DOC, que é o método mais convencional de transferência. Você não tem nenhum tipo de cobrança sobre essas transferências também. E hoje, claro, contando com o Pix, que faz parte de um novo método de transferência que está incluso não só em bancos digitais, mas também em qualquer outro banco. Isso é uma das principais vantagens que um banco possui. Porém, como nem tudo nessa vida são flores, os bancos digitais também possuem suas desvantagens e aqueles possíveis riscos que você deve levar em consideração antes mesmo de guardar o seu dinheiro, de investir o seu dinheiro em uma dessas instituições. Uma das principais desvantagens e ao mesmo tempo vantagem, poderia ser um meio termo para cada lado dos bancos digitais, é a questão de não possuírem nenhum tipo de agência física, apenas ali a unidade de administração do banco, que fica em alguma região do Brasil. E o mesmo fato de não possuir uma agência física é o que torna difícil, por exemplo, caso algum desses bancos venha a falir. É algo que acontece com frequência? Não. Dificilmente você escuta alguma notícia ou você acompanha alguma notícia falando que o banco X ou Y vai falir. Acontece às vezes aí de ter uma notícia um pouco com perfil de ser uma fake news? Sim, acontece bastante, O que mais tem é de pessoas falando, banco tal vai quebrar, tira seu dinheiro daqui, joga seu dinheiro não sei aonde, ou isso ou aquilo. Isso muitas vezes acaba sendo apenas um papel de especulação. Existem bancos que apresentam prejuízos acumulados? Sim. Por exemplo, de um banco que tem quase 1 bilhão de prejuízo, é o C6 Bank. Mas por trás do C6 Bank existe uma instituição muito grande no mundo inteiro, que é a JP Morgan. É uma instituição bancária muito consolidada no mercado americano. E ela tem praticamente metade de participação no C6. Falando sobre isso, eles até criaram uma propaganda falando do compromisso do JP em investir no banco C6. Mas isso não quer dizer que eu não posso deixar de utilizar a conta. O banco apresenta prejuízo? Sim. A visão dos administradores desse banco é outra, é gerar primeiro relacionamento com o cliente e, claro, com o passar do tempo melhorando esses serviços e começar a fazer lucro. Da mesma forma que o Nubank também fez. O Nubank surgiu com uma proposta totalmente diferente do que ele é hoje e é um banco que já vem apresentando resultados bons, depois de uma sequência de prejuízos também. O Banco Inter é a mesma coisa, é um banco que teve mais sequências no lucro. Já apresentou prejuízo? Consequentemente, sim. Até os bancos grandes, os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Santander, já apresentaram prejuízo em algum momento. É claro que existe essa desvantagem? Sim. Deixaria de ser um requisito para mim pensar na opção de usar a conta ou de deixar meu dinheiro ou até mesmo de não utilizar a conta? Sim, querendo ou não, isso não isenta o risco de acontecer algo no futuro e aí eu não tenho onde bater na porta, como que acontece em um banco convencional, onde eu tenho uma agência, onde eu abri aquela conta e, consequentemente, se algo acontecer, eu vou lá e falo, olha, cadê meu dinheiro? O que vai ser feito para devolver o meu dinheiro que porventura pode ter sumido junto com a falência do banco? Então é um ponto importante, tá? De um lado, temos aquela questão de não termos o trabalho de se deslocar até uma agência para resolver um problema muitas vezes simples. Dentro desses quesitos, existem os dois lados da moeda. O lado bom e o lado que pode ser ruim, levando em consideração que um desses bancos chegue a falir de verdade. E outra coisa que eu também tenho certeza que pode acontecer, vamos falar que porventura o banco Nubank chega a falir, se tornar insolvente, que é a palavra técnica mais utilizada, se o banco se tornar insolvente, que é incapaz de arcar com seus compromissos, seja com seus clientes ou com seus credores de forma geral, outro banco ou outra instituição grande vai absorver esse banco menor no seu portfólio, vai fazer parte do seu grupo. Por exemplo, um banco Itaú poderia absorver um desses bancos digitais, caso ele chegasse a quebrar, poderia muito bem comprar da mesma forma que acontece de forma comum com outras empresas também. Um exemplo do que aconteceu com a empresa no passado, a Sadia. A Sadia teve uma época que teve com maus bocados aí,
e ela foi vendida para Perdigão. E assim as duas se fundiram e se transformaram na BRF Foods, que é conhecida atualmente. E assim outras empresas vão se transformando com o tempo. Então, de uma forma geral, existe um certo risco de deixar o meu dinheiro, de investir o meu dinheiro em um investimento, de deixar aplicado em alguma coisa em um desses bancos digitais? Existe tantos riscos que tanto no banco tradicional quanto no banco digital não dá para ser descartado. A verdade é essa. Outra coisa que eu também vejo que alguns bancos digitais têm como desvantagem, às vezes a proposta de ser um banco com diferencial de um banco físico, de um banco convencional, e muitas vezes ter menos produtos e menos utilidade do que o próprio banco grande. Serviços dentro da conta, eu não tenho opções de investimento, os produtos financeiros que aquele banco me traz como um cliente é poucas possibilidades que eu tenho. E muitas vezes, se tem um produto, é um produto ruim, que não tem uma rentabilidade boa, que nem tem tanta segurança assim, querendo ou não, muitas vezes até em bancos tradicionais isso acontece o tempo inteiro. É o gerente, é aquela pessoa que trabalha no banco te oferecendo um produto que é ótimo, mas na prática está perdendo para uma taxa de juros como a inflação, uma taxa Selic ou até mesmo outras taxas de juros. E aí muitas vezes esse banco digital deixa de entregar aquilo que está até muitas vezes na sua proposta. E aí nesse sentido não vale a pena utilizar um banco digital que tem as mesmas características de um banco físico, não é mesmo? Você concorda ou não com o que eu andei falando até esse momento? Deixe aí nos comentários, né? Ou melhor, qual que foi a sua experiência até hoje com algum desses bancos digitais? Com o Nubank, se você tem conta no Nubank ou no Inter ou no C6 Bank. Qual que foi a sua pior ou a sua melhor experiência com ambos os bancos? Eu particularmente tenho conta em todos os três e até hoje eu não tive nenhum problema, de forma geral. Outra coisa que bancos digitais também possuem como desvantagem, e isso, claro, depende de dois pontos. Bancos digitais como se tratam de instituições que trabalham o tempo inteiro com a estrutura 100% virtual, existe a possibilidade de esses bancos sofrerem qualquer tipo de oscilação na rede, no sistema, ou até mesmo de sofrer uma possível invasão cibernética. E aí, consequentemente, se você não tem a opção de ir em um caixa, de sacar o dinheiro, ou se você fizer esse saque, vai ser cobrado uma taxa de você, isso consequentemente é desvantajoso. Ou até mesmo de acontecer algo de uma invasão hacker e sumir o saldo da sua conta ou de milhares de pessoas. Isso pode acontecer? Pode. Os sistemas de segurança, e precaução a invasões e tudo mais de instituições bancárias são sistemas bem estruturados. Não é algo que acontece de forma comum. Não é todo dia que se vê uma informação, uma notícia falando de invasão hacker em sistema de bancos. Mas já se passou na história vários fatos relacionados a isso. E principalmente sobre instabilidades no sistema, no aplicativo dos bancos. E alguns desses bancos digitais têm frequência nesse sentido aí de ter instabilidade no sistema. Aí você vai acessar para pagar uma conta, você não consegue. Você vai acessar para fazer uma transferência, você não consegue. E aí, mais uma vez, você fica à mercê de aguardar eles resolverem aquilo porque você não tem outra opção para contar. Então, nesse sentido, os bancos digitais têm suas desvantagens sim. De uma forma geral, bancos digitais são bons. Por quê? Porque quando os bancos digitais começaram a incomodar as instituições tradicionais, os bancos grandões que nem o Itaú, o Bradesco e os demais gigantes aí que dominam praticamente o mercado financeiro, tirou um pouco daquele sentido de que nós teríamos que tolerar qualquer tipo de cobrança, muitas vezes até abusiva para o nosso bolso. Então você hoje pode escolher, quero pagar ou não quero pagar tarifa. Já existe a possibilidade de ficar isento de cobrar tarifa até mesmo nos bancos maiores. E os bancos digitais têm sim seus lados bons e lados ruins, como qualquer outra instituição. De uma forma geral, vale a pena, eu vou falar na minha opinião, no meu particular, vale a pena ou não deixar o meu dinheiro ou utilizar um banco desses no meu dia a dia? Olha, vou ser bem sincero, como eu já falei antes, eu não acredito que banco vá quebrar e vá acontecer algo assim de uma forma totalmente do nada e de imediato com o meu dinheiro. Eu não acredito que de imediato o banco vá falir e vá sumir com o meu dinheiro, e caso aconteça de um banco chegar a ser insolvente, acredito que existam estruturas aí por trás desses bancos que não vai permitir que você deixe de receber o que é seu. E embora isso também se torne cada vez mais difícil, Os bancos hoje em dia, eles trabalham com uma estrutura muito mais eficiente e buscam o tempo inteiro trazer boas experiências, principalmente para os seus usuários. E aí quem ganha no final das contas somos nós, os usuários dessas contas bancárias, de uma forma geral. Agora, se fôssemos falar no sentido de guardar, de investir, eu imagino assim, eu quero começar hoje a utilizar dos produtos financeiros dos bancos, o banco digital pode ser uma boa opção. Existem bancos que têm uma estrutura completa hoje. Você pode investir em produtos de renda fixa, pode investir em renda variável, você tem acesso a tudo, até investimento no exterior se você quiser, por uma única só conta. Você pode fazer isso hoje, tanto pelo C6 quanto pelo Inter. O Nubank ainda não existe essa possibilidade, você consegue investir sim aqui na Bolsa Brasileira,
mas no exterior, de uma forma mais direta, apenas o Inter e o C6 hoje tem essa estrutura preparada para você que deseja ter acesso a uma quantidade maior de investimento. Então estou começando hoje, estou primeiro buscando entender um pouco melhor sobre o mercado financeiro e começar por ali, por esses bancos digitais, é uma ótima escolha. Depois que o meu patrimônio começar a ter uma relevância maior, eu já consigo migrar para uma corretora grande que traga mais segurança, ou até mesmo para outro banco que me deixe isento de algum tipo de custo. Do imediato, no curto prazo, eu não diria que você precisaria se preocupar tanto assim com medo de um banco desse chegarem a quebrar. Bom, isso é apenas a minha opinião, né? Não sei se vocês concordam, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito, peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu gostei, deixe aí nos comentários, né, qual foi a sua experiência com esses bancos digitais. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.